Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E nesse vídeo de hoje eu quero meditar com você aqui em Atos capítulo 3, que fala sobre a cura de um mendigo que estava na Porta Formosa. É um texto bem conhecido. Quero meditar com você aqui. Temos algumas lições que podemos extrair dessa história, dessa passagem, que vai falar ao nosso coração. Então, fique comigo até o final, pois eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. E se você é novo, eu te convido a clicar no botão de se inscrever e ativar o sino das notificações. Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo. Não quer ficar de fora, quer receber todos os vídeos aqui do canal? Se inscreva e ative o sininho, ok? Bom, eu coloquei esse tema aqui, que eu extraí desse texto, que é: você só pode dar o que você tem. Exatamente isso. Nós só podemos dar, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós temos. E você vai entender o porquê eu coloquei esse tema, pois esse texto vai falar exatamente sobre isso. Eu quero ler para você e depois eu quero vir com a explicação que vai abençoar o seu entendimento. Você tem a sua Bíblia aí? Deixa eu ler. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado na porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. É muito forte essa passagem, essa história, e ela nos dá algumas lições que eu quero compartilhar com você. A primeira, já aqui do versículo 1 ao 3, vou colocar até para você aqui na tela, eu separei, que vai nos ensinar que nós vamos viver aquilo que somos ensinados a viver. Eu até coloquei na observação. Você vive o que é ensinado a viver. Por quê? Olha o versículo 2. Estava sentado, levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então esse homem, todos os dias, ele ficava ali, ele era levado àquele local e ele era ensinado a pedir esmolas, ou seja, ele foi condicionado, meu irmão, minha irmã, a viver uma vida de sofrimento, uma vida de fracasso. Ele era uma pessoa pobre e uma pessoa que tinha ali as suas pernas atrofiadas, né? Diz aqui o texto, que ele era realmente um aleijado de nascença, ele nasceu com aquele problema. Ele nasceu daquele jeito, daquela forma. Então ele foi ensinado toda a sua vida a viver daquela forma. Uma vida realmente de sofrimento. Então ele aprendeu. Então nós podemos observar o quê? Que na nossa vida nós vamos viver aquilo que somos ensinados. Você que é pai, você que é mãe, trazendo agora para a nossa realidade. Tudo que você ensina para o seu filho, para a sua filha, tudo que você ensina, meu irmão, na sua igreja, para o seu irmão em Cristo, para uma pessoa, para alguém, aquela pessoa aprende. E ela vai viver aquilo que você ensinou. Por exemplo, nós aprendemos na casa do Senhor e procuramos colocar em prática aquilo que aprendemos. Aquilo que você está estudando aqui comigo, a palavra de Deus, você está aprendendo para colocar em prática. Então, na nossa vida, num contexto amplo, tudo que nós aprendemos, nós vamos colocar em prática, vamos viver aquilo. E esse homem, ele vivia dessa forma. Então, observe bem o que você tem aprendido. Observe bem aquilo que você tem procurado aprender. Quais os ensinos que você está procurando? Pois o que você aprende é o que você vive. Como eu coloquei aqui, você vive o que você é ensinado a viver. E esse homem foi ensinado a viver uma vida de miséria, uma vida de sofrimento pedindo esmola. Embora
Realmente a situação dele era bem difícil. Ele era um aleijado desde nascença, era uma pessoa pobre, mas ele foi ensinado a viver na porta do templo essa vida de sofrimento. E aí, continuando agora aqui o texto, no versículo 4 e 6, que é os versículos que traz aqui o nosso tema, que eu compartilho com você. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele estava tão acostumado a pedir esmola que quando ele pedia, ele já ficava naquela expectativa. E ele, acho que jamais ele esperava receber o que ele recebeu aqui. Foi muito mais que uma esmola na realidade. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Nós sabemos aqui desse milagre, desse testemunho maravilhoso que esse texto nos ensina. Mas o que eu quero falar para você aqui agora é que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Quando Pedro olhou para aquele homem e falou: olhe para nós. Pedro mandou aquele homem observar quem eles eram. Meu irmão, isso nos faz refletir. Nós precisamos também mostrar para as pessoas quem nós somos. Nós precisamos mostrar para as pessoas quem nós somos, quem é você. Porque se você realmente é uma pessoa de Deus, se você tem Cristo, você então vai refletir, você vai ser a luz do mundo, o sal da terra, como diz a palavra de Deus. Pedro falou: olha para nós. E o homem olhou, esperando receber ali uma esmola. Mas Pedro fez muito mais do que dar uma esmola para ele. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Observe, mas o que tenho, o que Pedro tinha? Ele tinha Cristo. Ele tinha Jesus. E ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro deu para ele Cristo. Pedro entregou para ele Cristo. Você só pode dar o que você tem. Deu para você entender? E é isso que nós precisamos fazer. Aqui no canal muitas pessoas têm dificuldade em pregar, estão aprendendo a pregar a palavra de Deus. Tenho procurado contribuir de alguma forma aqui, ajudar alguns irmãos e irmãs, você talvez faça parte disso, a pregar. E se alguém falar que você não sabe pregar, que você tem dificuldade, não tem problema. Mas o importante é você ter Cristo. É você falar de Cristo para as pessoas. Se você se entregou a Jesus, você tem algo a oferecer para esse mundo, para essas pessoas que estão sofrendo. E você pode fazer como Pedro fez, meu irmão. Independente do seu cargo, se você é um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero, um membro, você pode sim oferecer Cristo lá no seu trabalho, na sua família, no seu vizinho, aonde você estiver. Ofereça Cristo. Talvez você não tenha prata nem ouro, mas você tem Cristo. Você tem tudo o que um ser humano precisa, que é Jesus. Deu para você entender? Pedro e João aqui ofereceram para esse homem o que eles tinham de mais precioso que o ouro, que a prata, Jesus Cristo. E aí, diz aqui o texto, para a gente concluir, no versículo 7 ao 10, que segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado na porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E eu coloquei assim, tudo o que Deus fizer através da nossa vida é para glorificar o seu nome. Meu irmão, minha irmã, tudo que Deus fizer através da sua vida é para glorificar o nome dele. E você sabe por que aconteceu esse milagre? Porque aquele homem, ele creu nas palavras de Pedro. Ele acreditou. E por que ele acreditou? Porque ele viu em Pedro Jesus. Ele viu em Pedro realmente uma autoridade de um homem de Deus. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu irmão,
use a autoridade que o Senhor te deu e faça grandes prodígios no seu ministério, na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. E que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Glória a Deus. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Eu vou estar interagindo com você. Medita mais nessa palavra. Você só pode dar o que você tem. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.